Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Especial. E olha, se você sente dor na coluna ou conhece quem sofre com esse problema, fique até o final. A dor lombar afeta 7,5% da população mundial. Em números totais, são cerca de 577 milhões de pessoas. No Brasil, entre 23% e 42% dos adultos sofrem de dor crônica. E esse número sobe para mais de 76% entre os idosos. Mas como prevenir e tratar essa dor? Vamos descobrir agora, então, com o neurocirurgião Dr. Guilherme Rossoni. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata. Olá, participantes. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aqui poder compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, das orientações básicas necessárias para a saúde. Vamos lá, então, falar de saúde, desse problema que a gente viu, né, por conta dos dados, afeta muitas pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo. E se não é com a gente sempre conhece alguém que sofre com esse mal, né, doutor? Quais são as principais causas das dores na lombar? Exatamente, Tabata. Quando a gente faz um corte de prevalência na população mundial, foi como você falou, 7% das pessoas no mundo hoje estão tendo algum problema de coluna. E quando a gente traduz ainda para um segmento ao longo da nossa vida, 80% da população mundial, ou seja, 8 em cada 10 pessoas, experimentarão algum episódio de dor nas costas. Seja um episódio leve ou um episódio mais grave que vai se cronificar. Em relação às principais doenças da coluna, tá? As mais comuns que a gente vê no nosso consultório, né? Hérnia de disco, artrose, bigaio e, em menor quantidade, as deformidades de coluna, escoliose e hipercifose. Doutor, homens e mulheres, tem algum grupo que é mais afetado? De uma maneira geral, as doenças de coluna, elas tendem a seguir uma proporção muito similar entre homens. Quando a gente vai estratificando, diversificando as doenças da coluna, a gente consegue ver algum leve predomínio, por exemplo, de hérnia de disco sendo um pouquinho mais comum em mulheres. Assim como doenças degenerativas do tipo estenose no paciente idoso, sendo um pouquinho mais comuns em homens. Mas quando a gente coloca de uma maneira geral as doenças de coluna, elas afetam mais ou menos na mesma proporção. Doutor, por que os idosos sofrem mais? É algo natural? Bom, vamos lá. Um dos principais fatores de risco para resolver problemas na coluna é a genética. É a nossa herança que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Um outro grande fator de risco é o próprio desgaste natural, chamado processo de... À medida que nós vamos envelhecendo e o preço que nós vamos pagando por ser bípedes, a nossa coluna vai sofrendo desgastes nos discos intervertebrais, que são os amortecedores, nas pequenas articulações da coluna, chamadas de articulações interfacetárias, nos ligamentos dos músculos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, há um certo desgaste progressivo, que pode, em algumas pessoas, estar de forma mais ou menos acelerada. Então, um dos fatores de risco, além da hereditariedade, é o nosso processo natural de envelhecimento. Então, quanto maior a nossa idade, mais avançada, mais sobrecarga vai sofrer os anos, mais desgaste sofrendo e mais doenças vão se formando. Doutor, hoje em dia muito se fala de colágeno, né? Qual é a eficácia desse suplemento na saúde da coluna? Perfeito. O colágeno ele é uma macromolécula proteica. São vários aminoácidos juntos formando um grande complexo de proteína. Até hoje, o nível de evidência científica do uso de colágeno e demais proteínas no combate ou na prevenção ao surgimento de doenças da coluna ainda é muito baixo. Ou seja, os estudos mostram não haver benefício na suplementação de colágeno para doenças da coluna, ao contrário de outras grandes articulações. Existem estudos mostrando benefício, né, da suplementação de colágeno para artrose de quadril, de ombro e de joelho. Infelizmente, na coluna, os estudos que nós temos, são grandes estudos robustos de nível mundial, mostram não haver qualquer tipo de impacto positivo para favorecimento das doenças da coluna.
Hoje, a grande medida de maior impacto para prevenção ou retardamento de doenças da coluna é o que a gente chama de fortalecimento do core. Músculos que protegem a coluna, músculos que formam um cinturão em volta da nossa coluna. Então, os músculos do abdômen, os músculos paravertebrais lombares e os músculos da pelve, bumbum, coxa, os glúteos. Então, infelizmente, até hoje, a supercolágeno não tem evidência científica para tratamento de doenças na coluna. Doutora, é verdade que gordura abdominal favorece dor na coluna? Vamos lá. A gordura abdominal ela está diretamente ligada com a síndrome metabólica e com a obesidade. A obesidade é um outro grande fator de risco para desenvolvimento de doenças na coluna. Primeiro, porque você vai aumentar a sobrecarga mecânica que a sua coluna vai aguentar. E segundo, normalmente a obesidade ela tende a se acumular, principalmente ali nas mulheres, na região do abdômen, na região glútea, das coxas. Isso desloca o nosso eixo de equilíbrio da coluna. Aumenta o peso na barriga e faz com que a gente force muito a nossa coluna para trás. Então isso vai desgastar muito os elementos posteriores. É a causa que a gente chama de desbalanço sagital. E obviamente não é só a questão da gordura em si. A gordura, como ela está muito ligada com a obesidade e que também está ligada a um outro vínculo muito importante de lesões na coluna, que é o sedentarismo, a gordura junto de um músculo atrofiado vão enfraquecer cada vez mais aquele cinturão de músculos que vão proteger a coluna. Então, e doutor, no caso, na hora de dormir, a posição também que a gente deita, que a gente mantém durante a noite, ela tem algum impacto? Porque é muito comum, ao acordar, muitas pessoas sentirem dores na coluna, né? Ah, eu não dormi bem, acho que eu dormi de mau jeito. Qual seria a melhor posição? Aqueles travesseiros que pegam todo o nosso corpo, também, eles são eficazes? Fala pra gente. Perfeito. Não só a posição que a gente dorme, tá? Mas também a densidade do travesseiro, principalmente a densidade do colchão. Então, se os nossos ouvintes forem procurar bem um colchão, eles vão ver que existe uma tabela de densidade pré-determinada pelo Inmetro, que é a densidade média daquele colchão específica para a altura e para o peso do paciente. Tá? Normalmente, os colchões de densidade média já são suficientes para ter um bom amortecimento da nossa coluna. Além disso, a posição que a gente dorme também influencia. Existem algumas posições que favorecem o descanso e o equilíbrio da nossa coluna durante uma noite de sono. A posição mais fisiológica possível, a mais recomendada para quem sofre com problemas na coluna, é a que a gente chama de decúbito lateral. Dormir de lado, com os joelhos levemente dobrados e um travesseiro entre as pernas. E também um travesseiro, né, de tamanho médio que consiga preencher toda a região entre a cabeça, o pescoço e o ombro. Ah, não gosto de dormir de lado. Existe uma outra posição favorável? Sim, é o decúbito dorsal, ou seja, dormir de barriga para cima. Nessa posição, o ideal é que seja colocado um travesseiro, normalmente triangular, debaixo das pernas, fazendo com que os joelhos fiquem elevados e fletidos. Doutor, só consigo dormir de bruço, né, dormir de barriga para baixo. É uma das piores posições possíveis porque aumenta muito a lordose lombar. Mas se a pessoa só consegue dormir de bruços, o ideal é que ela consiga colocar um travesseiro de pequena a média espessura e densidade debaixo da região do quadril para você reduzir a lordose, né? Fica a barriguinha assim em forma de C, né? O travesseiro dá uma empurrada para cima. Mas dessas três posições que eu te falei, para quem sofre mais de coluna, dormir de bruço é uma das piores. Doutora, a gente falou, né, de vários públicos, também você citou, no caso de homens e mulheres, que o número de casos de pessoas que sofrem com esse problema é bem similar. No caso de adolescentes e jovens, na casa dos 20 anos, é normal que esse público também sinta dores na lombar? Perfeito. Sentir dor na coluna nunca é normal, né? E como a gente falou, à medida que a gente vai envelhecendo, esses problemas vão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos. Só que a gente vem tendo, sim, reparando no consultório, os estudos demonstrando isso, um aumento da frequência
de acometimento de doenças de coluna em pacientes mais jovens. A gente tem que saber que quando o paciente jovem tem um problema de coluna, a gente precisa investigar se não é uma causa genética. Por exemplo, uma criança, um adolescente, um jovem de 20 e poucos anos sofrendo com um problema na coluna, pode ser por uma doença geneticamente determinada como, por exemplo, uma escoliose, que é a coluna torta, em forma de S, ou a corcunda, que a gente chama de hipercifose. Tirando essas doenças que são um pouco mais raras, existem sim doenças degenerativas que podem afetar pessoas jovens. Hérnia de disco, por exemplo, é uma doença comum em pacientes de 20 até 50 anos. E quando esse paciente jovem ele está exposto a fatores de risco, se é, por exemplo, um paciente jovem obeso, sedentário, com uma carga de tabagismo muito elevada, porque o tabagismo também é um grande vilão para doenças de coluna, ele fatalmente vai dar fatores de risco, combustível para que as doenças da coluna se aflorem, que degenere o disco, que se desgaste as articulações. Então, a gente vem vendo, sim, por conta da modificação dos estilos de vida, a população jovem cada vez mais exposta, né, ao tabagismo, e também jovens cada vez mais sedentários, mais obesos. Quando você pega uma prevalente população mundial, por exemplo, nos Estados Unidos, 50% da população jovem está acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade. Então, são doenças que são observadas sim em pacientes jovens, mas que não são comuns. À medida que vai envelhecendo, é mais comum a gente encontrar esses problemas na coluna, e quando se manifesta de forma mais precoce, a gente também tem que fazer intervenções, modificações de estilo de vida, para que essas doenças não se agravem e esse paciente, por exemplo, em pouco tempo acabe evoluindo com uma intervenção cirúrgica. Uhum. E no caso dos cuidados, doutor, quais são os cuidados que a gente deve ter? Você citou o sedentarismo, né? Isso é algo que a gente deve eliminar da nossa vida. Exatamente. O controle dos fatores de risco é a principal medida para a gente prevenir doença da coluna ou, quando não possível prevenir, retardar o máximo possível. Então, atividade física regular, controle da obesidade, ou seja, manter o peso mais próximo do ideal possível, combater o tabagismo. Quando a gente fala dessas medidas todas de impacto, qual que é que traz melhor impacto sobre a saúde da coluna? Atividade física com fortalecimento muscular. Isso pode ser feito com fisioterapia, RPG, pilates, natação, musculação, hidroginástica, hidroterapia, yoga e uma série de outras atividades físicas. O mais importante é ter uma frequência adequada. Essa frequência mínima estabelecida na literatura médica é de 3 vezes na semana, uma forma de atividade de fortalecimento muscular com intensidade moderada por pelo menos 30 a 40 minutos. Quanto mais você fizer, melhor a gente vai ter de resultado, mais rápido vai ser esse fortalecimento muscular. Menos do que 3 vezes, também teremos bons resultados, só que resultados muito inferiores quando a gente compara com 3 vezes ou mais durante a semana. Perfeito, doutor. E atividade física é o melhor remédio, né, para essas dores. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por trazer aqui essas recomendações valiosíssimas. Colocando em prática, não tem como dar errado, a gente consegue, então, tratar essas dores. Você que está nos acompanhando, você que sente dor na lombar, colocando em prática tudo que o doutor trouxe aqui, com certeza essas dores vão embora e também a prevenção é extremamente importante. Doutor, muito obrigada, foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Tabata. Muito obrigado também aos nossos telespectadores. Uma honra enorme poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento, nossa prática do dia a dia. Maravilha, doutor. Até. Até mais. Nós conversamos com o neurocirurgião Dr. Guilherme Rossoni. Ficam as recomendações para uma saúde lombar bem melhor. E uma entrevista especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.